Fala, rapaziada que acompanha o canal United by Metal. A gente está de volta e hoje a gente vai fazer a segunda parte. A primeira parte dos festivais a gente fez falando sobre os grandes festivais famosos. A gente fez sobre os festivais que acontecem no Brasil, alguns festivais genuinamente brasileiros e outros que acontecem no Brasil. Se você não sacou ainda não teve oportunidade, eu vou pedir pro Brian botar aqui o link aqui em algum lugar aqui para você acessar. E hoje a gente vai fazer a segunda parte aqui, eu com meu parceiro Fábio, falando sobre alguns festivais gringos, porque é o seguinte, hoje mesmo a gente estava conversando, tem muito festival foda na Europa. Bastante. E principalmente a Europa, e não tem como a gente fazer um único vídeo falando sobre vários, e também não tem como a gente deixar alguns de fora, entendeu? Porque tem muito festival grande, bom, que merece, né, cara? Então a gente vai continuar. Hoje é a segunda parte, a gente provavelmente vai fazer uma parte 3 e também uma parte 4 aí, mais pra frente. Como são muitos, né? A gente vai destacar alguns, mencionar outros também, mas como não desmerecendo os outros festivais, lógico, né? Mas vamos assim frisar alguns para vocês. Pode crer. Então, assim, hoje a gente vai começar falando sobre um festival que acontece na Finlândia, em Helsinki, que é a capital, que é o Tuska Open Air, que muita gente não conhece, ou conhece pouco, né? Porque ele não é tão badalado assim como é o Wacken, como é o Hellfest e alguns outros, né? Rock in Ring da Alemanha. Mas ele é um festival que me chamou a atenção, Fábio, até por... Eu vou até mostrar aqui. Em 2009 saiu uma matéria na Road Crew fazendo a cobertura do festival, e saiu aqui uma matéria muito bacana do Ricardo Campos, e eu confesso que quando eu li na época uma matéria de de várias páginas, e confesso que quando eu li na época eu fiquei muito impressionado, não só com o festival e não só com a questão do line-up do festival, sempre contou com grandes bandas e tal, mas, cara, com tudo que acontece ao redor, com tudo que ajuda com que o festival... Primeiro, é um país de primeiro mundo, que é a Finlândia, e que o lance cultural lá é muito forte, entendeu? Então é um festival que conta com ajuda espontânea do governo, entendeu? A cidade se manifesta em prol do festival, é uma coisa assim que movimenta de uma forma assim muito grande a cidade, não só as pessoas que curtem heavy metal, mas as pessoas, assim, a cidade, as pessoas em comum, as pessoas normais que na verdade nem gostam tanto de rock, mas se movimentam em prol do festival. Porque assim, lá rola uma coisa que é muito interessante, a gente já sabe disso, a gente acompanha em alguns vídeos aí da internet, que lá o metal, ele é um estilo muito difundido, né, cara? Sim. Ele é um estilo muito difundido e que ele toca em restaurantes, em bares, assim, que não são nem exclusivamente de heavy metal. E tudo isso faz com que o festival seja um grande acontecimento, cara. Fala alguma coisa aí, Fábio, porque eu tô falando demais. Falando do Tuska, na Finlândia, realmente o que você falou, é impressionante como a música pesada lá, ela é respeitada e tem espaço. Exatamente, né? Pô. Então, o que eu posso dizer? A grande jogada também do Tuska é que, diferente dos outros festivais europeus, como a gente estava até conversando, ele acontece justamente na capital. Numa área central, exatamente. Numa área central ali, onde você tem acesso fácil para chegar ali, entendeu? Então a logística em si ali é muito próxima ali, muito diferente, né, no caso. A gente vai até falar sobre o Wacken aqui, mas que é diferente, né? Acho uma área afastada, uma área rural e tal. Geralmente os festivais ocorrem nessas partes. Assim. Então o Tuska, ele tem, digamos, essa diferença aí de fazer um festival central ali de música extrema. Exatamente, tá, por isso haja essa comoção toda, né? Da cidade, até do país, que não é um país grande. Exatamente. Ali, né, cara? E essa matéria aqui, só para complementar o que eu tava falando, quem fez o convite para a Road Crew e outras pessoas que trabalham com música no Brasil, não foi a organização do Tuska, foi a embaixada finlandesa no Brasil, para te ver a dimensão que a coisa toma, entendeu? A embaixada fez o convite, convidou alguns órgãos, algumas pessoas de alguns órgãos importantes de música para cobrir o festival. E lá no festival, cara, o que eu posso falar das bandas que já tocaram?
Vou falar das bandas que tocaram esse ano, só pra gente não ficar estendendo aqui, que a gente acaba fazendo um vídeo grande, que a gente não sabe diminuir as coisas mesmo. Que bosta, né? Nós somos competentes também. A Suicidal tocou esse ano, Suicidal Tendencies, Amorphis, que está sempre tocando por lá, os heróis nacionais lá, né? Mayhem, Brujeria, o Rin, que é uma banda que muita gente não conhece, mas que é uma banda muito grande lá na Europa, de forma geral. Inclusive, ela tá tendo 20 anos, né, a edição de 20 anos, 20 anos, do né, festival. Do festival, cara, né? E firme e forte. Firme e forte. Já tivemos também bandas brasileiras tocando nessa edição. Sim, né? Nervosa já tocou. A Nervosa tocou lá, né, em 2016. Isso. Né? Acho que o Crisium também. Ano passado. Né? E uma coisa que também me chama a atenção é que esse festival, cara, ele é interessante porque ele veio assim crescendo ao longo do tempo. Lógico que é justamente que os organizadores querem, né, que o seu festival vá crescendo aos poucos. Só que em relação à estrutura, a própria organização é muito diferente, cara. Eu acho muito diferente dos outros. Por exemplo, ele começou ali em 1998, né? A sua primeira edição, né? De 2000 pra cá, eu fiz aqui até umas contazinhas assim, de 2000 teve mais ou menos mais 5 mil pessoas ali. Aí veio aumentando, em 2001, 10 mil aproximadamente, 2002, 15 mil, com esgotados, esses esgotados, né? Mas ali o line-up ali contava com Bruce Dickinson, Machine Head, Nightwish, ou seja... Sempre teve grandes bandas, cara. Grandes bandas, cara, grandes músicos ali. Em 2013 foi 16.500 pessoas aproximadamente também, ou seja, veio aumentando, chegando em 2008 a 36 mil pessoas, cara, ali, combinando os 3 dias de festivais, exatamente, no caso, né? Esgotados também, né? Com o Slayer, ali, Dimmu Borg, Carcass, Entombed, Creator, Morbid Angel, Nail e outros, cara. Ou seja, são bandas, assim, de alto calibre também, participando de um grande festival. Por exemplo, em 2009, essa cobertura que eu falei do Road Crew, tem John Olivas Pain, tem o Amorphis de novo, tem Immortal, assim, em suma, são as grandes bandas que rolam nos grandes festivais europeus, entendeu? E o festival ele possui 3 palcos ali, Márcio, que um se chama o Inferno, né? O Sui e o palco principal chamado Radio Rock, que é conhecido, assim, digamos, por Radio City, né? Desde 2007. Então, ali, só para destacar, a palavra Tuska, enfim, significa agonia. Mas não tem nada de agonizante, não, no festival. Queria eu participar dessa agonia todo ano. É ao contrário, cara, é sensacional. Pode crer, com certeza é um dos maiores festivais do mundo aí, cara. E na sequência aqui a gente vai falar sobre um festival que ele é diferente, tem um caráter diferente, mas que eu acredito que seja um sonho para todo headbanger, cara, que é participar de um cruzeiro temático, só com coisas relacionadas a heavy metal. E com... esse ano vai ter, acho que 60 bandas, cara, e você imagina. Acontece do dia 1º de fevereiro, vai acontecer o próximo, né? Logicamente. Esse ano já teve, né? Esse ano já teve. E que a gente está falando do 70,000 Tons of Metal. Para simplificar aqui, os 70 mil toneladas de metal. Talvez eu considero, eles mesmos se consideram o maior festival do estilo no mundo, né? E é difícil contrariar, dizer o contrário. Porque, vamos lá, porra, você geralmente vai para um festival, né? Para de camping, né? Um parque, né? Ou alguma área desse Pode tipo. Crer. Pô, esse não, cara, esse é dentro de um navio, um cruzeiro, cara. Em pleno alto mar, né, cara? Em pleno alto mar, cara. Então, porra, você já tem, digamos assim, algo a mais, assim, porra, totalmente, assim, diferente, cara. Por exemplo, o festival, ele começou ali em 2011, né? Já teve as suas outras edições, né? Ele começa ali entre janeiro e fevereiro ali, né? Então, você imagina, pô, você tá em alto mar, curtindo ali as bandas que você gosta ali, cara. Além ainda do passeio que você faz ali, cara. Exatamente. E você respira heavy metal. Respira heavy metal, cara. E outra coisa, o ambiente que as bandas ficam junto com o público. Não tem partes assim separadas, não. Aqui é bandas, o público não pode participar, não pode vir pra cá, e não tem nada disso. E por isso que eu considero um sonho participar disso, porque, primeiro, você vai estar participando de um cruzeiro, que um cruzeiro por si só já é uma coisa espetacular. Porra, demais, você vai fazer o passeio, enfim, o itinerante do cruzeiro, vai estar num ambiente altamente foda, que é um navio que parece um planeta. Exatamente. Que tem tudo, entendeu? E você tá ali, você vai curtir, se você tiver
fisicamente bem preparado, você vai curtir a maioria dos shows ali com certeza. E é um festival que bandas brasileiras já tocaram também. Sim. Festival, né? A gente tá falando de festival, mas ele não deixa de ser um festival, né? Sim. Um festival em alto mar e que eu considero, como eu vou falar, eu considero realmente um sonho. E as bandas brasileiras que tocaram lá, a gente já teve inclusive a oportunidade de ver o dia a dia das bandas. Lá tem muitos vídeos na internet que mostram, no YouTube, que mostram como rola, as brincadeiras que rolam, os concursos e tudo mais. E, por exemplo, Angra, Sepultura já tocaram no festival. O Angra tocou 2 vezes até, o Sepultura eu acho que 2 também, se eu não me engano. Nervosa, né? Também já tocou. Exatamente. Crisium também já tocou, né? E então é um festival que é um cruzeiro, né? Um cruzeiro festival que reúne ali as maiores bandas e que eu acho que é digno, sim, de ser mencionado aqui, né, cara? Sim, inclusive vale mencionar também, Márcio, que ele ocorre em 5 dias, né? Em alto mar, né? E em um dia ali ele fica ali em alguma costa ali do Caribe. Isso, aqui, né, exatamente. Então, ele dá uma atracada que é para as pessoas darem uma... descansar todo mundo, né? Dar uma volta depois... depois volta de novo, né? Inclusive, vale frisar também algumas edições dele. No caso, teve a primeira edição, né? Que rolou em 2011, né? No caso. Teve bandas ali do quilate de Forbidden, Gamma Ray, Ice the Earth, Malevolent Creation, Obituary. Ou seja, bandas de diversos estilos, cara, entendeu? Pra você... Porra, Você querendo ou não, você vai estar respirando ali heavy metal. Lógico, todo mundo que tá ali já sabe do que se trata. E ele citou algumas bandas que já tocaram. Esse ano vai tocar, esse ano que vai entrar, né? Fevereiro do ano que vem vai rolar. Algumas bandas, Cannibal Corpse, Creator, Masterplan, que foi recentemente confirmado, Primal Fear, Sepultura e mais uma pancada de bandas aí, cara. Então, fica a dica aí, né, cara, pra você que pode, né? Um dia a gente chega lá, com certeza a gente vai dar uma experiência bastante satisfatória, né, cara? É uma experiência que deve deixar uma marca pro resto da vida. Mas fique ligado aí, se você ficou com uma curiosidade sobre esse festival aí, dentro desse cruzeiro aí, dá uma olhadinha aí pelo YouTube aí que você vai ver alguns vídeos aí, inclusive das bandas brasileiras que tocaram lá, então... Dá pra ter uma noção, excelente. Exatamente. Qual o próximo vídeo, Fábio? Qual o festival que a gente vai falar? Cara, o próximo é o festival Download Festival, né, cara? Exatamente. Download que ele é um festival, um dos maiores da Europa, um dos maiores mesmo em termos de line-up das bandas e de público, quantidade de público. Quer falar alguma coisa? Cara, o Download, ele quando eu falo em Download, ele me lembra muito ali aquela história também do Monsters of Rock, né? Pode crer. Que acontecia ali em Donington Park, né? Que é exatamente praticamente o mesmo lugar, né? Que ocorre também o Download Festival, isso, né? Antigamente tinha o Monsters of Rock, né? Que usava também o Download Park. Inclusive, até pelo YouTube aí da vida tem uns vídeos do próprio Sepultura na época de... Sim, na época do KZD, né, cara? Arregaçando no topo ali da... Exatamente. É saudoso ver aquele vídeo do Sepultura. Demais, cara, é demais. Na verdade, a gente tá só dando uma introdução aqui no vídeo. Quem vai dar os detalhes é quem viveu o festival ali em loco, que tava lá. Esteve lá, né? Que é o nosso amigo Clíngia Teixeira do canal Heavy Metal Online, que pra mim, eu não canso de falar isso, pra mim é um dos melhores canais sobre heavy metal brasileiro no YouTube. Tá sempre botando a galera para pensar e para opinar nos vários documentários. Eu poderia citar, mas tem vários. E ele quem vai dar a letra do que ele viveu lá no festival, no festival, né? E fica com a palavra do nosso amigo Klinger aí, cara. Salve, salve meus amigos aí do United by Metal. Grande abraço para todos vocês, o Márcio principalmente que manteve contato comigo. E é um grande prazer falar para vocês aí a respeito dos festivais que eu já participei. E como vocês sugeriram mesmo, nós vamos falar sobre o Download Festival. Esse festival que acontece na Inglaterra e eu fui lá no ano de 2013. Foi o meu primeiro grande festival internacional. E como eu sou um cara apaixonado por logística e deslocamentos de público e todas essas questões, eu fiquei encantado com o festival pela organização e pelos trajetos que são feitos pelas pessoas. Vale destacar então que quando eu fui para o festival
armei minha barraca no acampamento e fui até o palco principal. Era uma distância enorme. Eu tinha que percorrer aí em torno de 2 a 3 quilômetros para chegar até o palco principal. Não foi muito difícil para mim, porque neste percurso era exatamente a pista do autódromo de Donington Park. Aquela pista maravilhosa que o Ayrton Senna fez, aquela corrida fantástica do ano de 1993. Então eu ficava andando por aquela pista ali, ficava viajando, lembrando daquelas imagens do Ayrton Senna naquele lugar. Mas o interessante é que com 120 mil pessoas em um festival, mais ou menos aí umas 90 mil ou 100 mil acampadas, tem que existir realmente essa distância entre o camping e os palcos. Senão trava tudo em certo momento e ninguém consegue andar para lado nenhum. Então no caso do Download, para fazer um festival igual a este, não precisa só ter grana, tem que ter muito know-how, tem que ter experiência, porque senão não tem como você fazer a gestão de um negócio daquele tamanho. Vale ressaltar que não é um festival de metal extremo ou só heavy metal, mistura algumas coisas também, umas bandas mais pops, outras bandas de alterna metal, mas o que me chama muita atenção nesses festivais, principalmente na Inglaterra, é a pontualidade dos horários. Isso é fantástico. Eu lembro de ter ido até um palco para ver o show do Jason Newsted e quando eu cheguei lá faltava 2 minutos para o show começar. E o Jason estava lá atrás do PA esperando e olhando para o relógio. Quando o relógio deu exatamente às 18 horas, ele entrou no palco. E não atrasa para começar e não atrasa para terminar também. Mas como num festival como esse que tem 120 bandas, a gente nunca vai gostar de todas as bandas que estão tocando. Então o legal, quando tá tocando alguma banda que você não acha legal, você vai dar um rolê até uma barraca, até uma outra tenda. Porque o festival é lotado de novidades, lotado de coisas para você fazer durante o dia. Tem parque de diversão, tem cerveja artesanal, tem um monte de coisa para você fazer. Então quando tava tocando, por exemplo, Córnea, eu ia tomar uma cerveja em algum outro lugar. Nesse festival o grande destaque foi o show do Iron Maiden. Eu sempre fui um cara que sonhei em ver o Iron Maiden em Donington para realizar meu sonho e foi um show fantástico, assim, com 120 mil pessoas. Teve também um rasante que um avião da Segunda Guerra Mundial deu e eu achei fantástico todo esse show. A verdade é que os ingleses, eles adoram esse festival. Basta sair um solzinho para que todos tirem a camisa, que as mulheres fiquem de biquíni, todo mundo adora um sol no verão. Se fôssemos destacar um ponto negativo nesse festival seria a chuva, mas é impossível você ir no festival na Europa no verão e não ter chuva. Então choveu muito, o acesso fica um pouco difícil ali, você atola o pé no barro, mas não tem jeito. A chuva é parte integrante dos festivais europeus. É muito difícil, mas se você tiver um pouco de senso crítico, você começa a entender um pouco a dança das gravadoras e a dança das bandas entre os palcos principais, os palcos secundários. Talvez você veja uma banda muito chata tocando no palco principal e uma ótima banda tocando no palco secundário, mas isso aí só os bastidores, só o mundo dos negócios poderá explicar o porquê desses detalhes. Mas é um festival fantástico, num lugar lendário, muitas coisas acontecem, muitas bandas fantásticas tocaram por lá nesse ano e eu pretendo voltar a esse festival futuramente, não só pela sua estrutura, pela sua história, pela sua organização. Vale ressaltar também que o ingresso não é tão caro assim. Eu lembro que eu paguei em torno de 200 euros para ficar lá os 4 dias no festival, coisa que aqui no Brasil nós pagamos muito mais caro para ver uma banda só. Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste bate-papo. Falei aqui sobre o Download Festival, esse fantástico festival que acontece na Inglaterra. Eu sou o Klinger do Heavy Metal Online e quero mandar um abraço para todos do United by Metal e todos os meus amigos de Manaus. Um grande abraço, valeu! Como vocês puderam ver aí, né, cara? Deve ter sido uma experiência que o Klinger com certeza nunca vai esquecer de ter vivido. Ele é um cara que fala bem e transporta você para a situação, então imagino que tenha sido uma experiência única, né? Com certeza, né? O cara esteve lá, né? Presente lá, né? E a gente fica super agradecido também aí pela participação do Klinger aí, pela força também, né, a gente já participou do canal dele recentemente do Heavy Metal Online e ele tá dando nos dando essa honra de participar do nosso canal também. E só sobre o Download, na verdade o Download Festival também, existe também, junto com ele também, um segundo assim, vamos dizer assim, um outro grande festival, chamado o Sonisphere Festival, Sonisphere, né? Pode crer. Já teve bandas ali gigantes ali tocando ali, cara, como Slayer, Megadeth e tudo mais, então fica essa nota também desses 2 festivais que acontecem na Inglaterra, né? É isso aí, e a gente vai finalizar essa segunda parte dos grandes festivais europeus, falando sobre, eu acho que talvez o maior deles, né? Há controvérsias, tem muita gente que acha que o Hellfest hoje em dia é o maior, mas não tem como dizer que
que o Wacken também que não seja pelo menos um dos maiores, um dos dois maiores ali. E a gente vai falar agora sobre o Wacken Open Air, que a gente vai... a gente volta e meia a gente já começa a se programar, a gente conversa sobre isso, mas é uma coisa que com certeza a gente vai realizar logo logo. Eu acho que é o sonho também de todo headbanger, né? Do mundo todo. É uma coisa que é mais fácil para quem logicamente está aí na Europa, mas por exemplo, a primeira edição do Wacken foi em 1990. Exatamente. No longínquo ano de 1990, começou como um festival local com bandas desconhecidas. Isso. E aí, a partir de cada ano que passava, crescia um pouquinho até se tornar o que todo mundo conhece, né? O sonho de consumo de muita gente, pelo menos de todos os headbangers que eu conheço. Cara, é muito difícil a gente não falar de festival e não ouvir a palavra Wacken, né? Open Air, né, cara? Porque muitos falam assim, o maior festival é o Hellfest, o maior é o Tuska, o maior... Cara, eu não sei qual é o maior e qual é o melhor, mas com certeza o Wacken Open Air tem ali os seus méritos também, né, cara? A história que ele tem, ele acontece ali na Alemanha, numa pequena vila ali de Wacken, né? Teve o seu início em 1990, né? Os fundadores aí o Thomas Jensen, junto com o Holder Humber também, né? Aí os shows acontecem entre julho e agosto, né, Márcio? Ocorre mas em agosto agora, ocorre ali no verão ali, né? Ao ar livre ali, né? Na Alemanha. E uma das coisas que eu gosto de destacar do Wacken, assim, lógico, eu ainda não tive lá a chance de ir, né? Mas espero um dia aí, né? Como você falou. É sobre a batalha das bandas que ocorrem lá, Márcio. Hoje é uma coisa tradicional, né? É uma forma de, digamos assim, além de você... Porque o Wacken tem uma história que o próprio fundador diz que o Wacken cresceu ajudando bandas, e as bandas ao longo dos tempos foram ficando gigantes, né? Exatamente. Então, eu vi uma entrevista dele falando que ele considerava uma troca. Tanto ele gosta de ajudar as bandas, quando as bandas vão crescendo e começam a ajudar o festival, trazendo público. Exatamente. Então, a Batalha das Bandas ali, cara, é uma sacada bem legal, porque ela dá oportunidade, digamos, aquelas as pequenas bandas ali, né, que estão começando ali, a terem uma chance, cara, apesar de serem, eu não gosto de falar o nome pequeno, mas estão iniciando, né? Underground, né? Estão iniciando, terem uma chance de tocar num grande festival, cara, que é o Wacken, entendeu? Então, ali você tem a oportunidade, né, cara, de apresentar seu trabalho ali pro mundo todo ali, cara. E pra variar, bandas brasileiras já marcaram presença ali, inclusive sendo campeãs das... Duas delas, né? Exatamente. Foram campeãs, né, A primeira foi o Torture Squad. 2007, exatamente, né? Já tocou outras vezes no Wacken. Necross daqui de Manaus já tocou Necross, né, no Wacken. Sim. E outras bandas, Cangaço, Tuata de Dana, Malefacto, entendeu? Então, essa parte do festival é um caráter legal de ajuda, né? Não de ajuda, mas para dar um empurrãozinho que essas bandas precisam. E a despeito da grandeza toda do festival, que é uma coisa que gera até uma certa magia, cara. Sim, porque o Wacken virou uma coisa tão, quem sabe, até mítica de se falar, por causa dessa grandeza toda. A primeira coisa que a gente lembra, ou que muita gente lembra quando se fala em festival de metal na Europa, é o Wacken. Por tudo que tem lá, cara. Porque não é somente show. Ele é uma área imensa, com camping, com uma espécie de supermercado de metal, todas as bandas que você quer, você vai encontrar lá. Se você for com dinheiro, você com certeza vai voltar liso se você não se controlar. E o Wacken, ele é difícil achar até palavras para mensurar o que, de repente, falar coisas que as pessoas não saibam o que o Wacken significa, não é verdade? É porque, assim, outras coisas interessantes também é que o Wacken, você precisa se antecipar, né? Sim. Para justamente garantir a sua antecipar isso. Porque assim como termina uma edição, a preparação pro outro já é na sequência. É questão de os caras começam a organizar antes um ano, assim, mais ou menos. E outra coisa, para você ter uma ideia, os ingressos eles se esgotam antes das pessoas sequer saberem quem vai tocar. Exatamente. Entendeu? Então é para você ver como o festival ele é muito gigante, cara, entendeu? Assim, tem todo esse poder, entendeu? E uma das coisas mais que eu
eu ia te perguntar. Cara, o Metallica nunca tocou, né, no Wacken, né, cara? O Wacken, ele tem essa característica e hoje eles até meio que abrem um pouco para outras bandas porque eles, pelo que eu li antes, eles não queriam trazer mega bandas. Mas já tocou ali o Ozzy, já tocou o Judas Priest, o Iron Maiden, entendeu? O Metallica, é porque o Metallica frequenta muito coisas meio fora da curva. Apesar de eu ser um puta fã de Metallica. Rock in Ring, né? Entendeu? Ele é mais Metallica, sempre gostou. Mas eu perguntei isso porque eu li, né, uma matéria sobre o Thomas Jensen, né, que é um dos fundadores do festival. O cara perguntou, né, quais bandas você ainda gostaria de ver, né, no seu festival, e ele mencionou assim, as bandas que começam com a letra M. Ele falou, o Metallica ele pronunciou, né, Metallica. Eles têm esse. Eu acredito que cedo ou tarde eles consigam, porque todas as grandes bandas já tocaram, como eu mencionei, Iron Maiden, Ozzy, então eu acho que pra eles conseguirem o Metallica daqui pra ali, né, cara? Quem sabe eles conseguem logo aí. E é isso aí. Essa é a segunda parte dos festivais. Com certeza vai ter uma terceira e uma quarta parte, a gente não sabe dizer exatamente quando, mas a gente ainda tem muitos festivais para falar. O Fábio separou até alguns aqui. Como volta a mencionar, né? Como são muitos festivais, né, Márcio? A gente não vai conseguir fazer para mencionar todos, mas eu vou mencionar aqui alguns outros aqui que a gente vai falar futuramente, logo futuramente aqui, que é o Obscene Extreme Festival. Né, que tá ficando gigante esse festival. Que acontece na República Tcheca. Pode crer. Temos aqui o Inferno, da Noruega. Né? Temos o Brutal Assault, que é da República Tcheca também. O Brutal Assault também da República Tcheca também, né? O próprio Rock in Ring na Alemanha, o Hellfest. O Hellfest... A França, né, cara? Não tem como não falar do Hellfest. Falamos do Download, o Grasshopper, da Bélgica também, né? Pode crer. O Load Park do Japão, também, que é um grande festival também. Tem também nos Estados Unidos, tem o Mayhem Festival também, que tá se tornando um dos grandes, saindo ali da Europa, né, nos Estados Unidos. Então tem muita coisa que a gente ainda vai falar e a gente espera que vocês tenham gostado aí dos festivais que a gente falou. E pra você que teve a experiência de ir em algum desses, né, comente aí, cara, pode falar aí, fique à vontade aí. Exatamente. E você que gosta do nosso canal, que você acompanha sempre, compartilha com seus amigos, indica o canal para novas pessoas, que a gente vai estar sempre aqui trazendo conteúdo para vocês. É isso aí. Valeu.